o que o CrossFit hoje ajudou o LPO e como o LPO pode ajudar mais o CrossFit hoje? Então, eu fui sócio do CrossFit Bento, né, numa época muito bacana, foi uma aprendizagem fantástica e foi num período que o CrossFit começou a crescer realmente em termos de auxílio para o levantamento de peso, tanto na revelação de atletas quanto em chamar o público, o espectador, que muitas vezes é o que gera receita, que gera possibilidade de captar patrocínios. Então você tem que ter pessoas que assistam, que sejam aficionados, amantes da modalidade. E o levantamento de peso é fácil de você se encantar. Oh, eu faço isso aqui lá no CrossFit, eu faço esse movimento, que legal. Então já começa a conhecer, que daí é o método de influência visual que nós não tínhamos antes no levantamento de peso. Só havia no futebol. Desde criança você nasce sabendo as regras do futebol. Você, mesmo sem jogar futebol, você sabe que um time tem que fazer gol no outro canto, né? Você tem 11 contra 11, você tem que só pega um jogador que vai poder pegar a bola com a mão, enfim, né? No levantamento de peso não existia isso aí, ninguém sabia, olhava nos Jogos Olímpicos mal e não sabia as regras. Hoje, através do CrossFit, o pessoal já começa a conhecer as regras, sabe que o desenvolvimento é permitido lá no WOD, mas no levantamento de peso não é permitido esse desenvolvimento, né? Enfim, né? Tem havido tanto que a Amanda Schott, que é uma candidata que está ainda na disputa pelas vagas agora dos Jogos de Paris, ela veio do CrossFit, é uma atleta que veio. Os Estados Unidos hoje, o retorno dos Estados Unidos como potência na modalidade deve-se ao CrossFit. Hoje tem competições nacionais nos Estados Unidos que são com 4 plataformas ao mesmo tempo de competição, por causa dessa massificação. Hoje a estrutura deles é diferente em termos de fomento de várias modalidades, então geralmente é em ginásios próprios, particulares, não em clubes, não na Marinha, por exemplo, que nem a nossa realidade, mas está crescendo bastante devido ao CrossFit. Então tu acaba tendo nós tivemos um curso na Academia Brasileira de Treinadores com o Mike Gattoni, que é o coordenador da seleção norte-americana de levantamento de peso, e ele visita todos esses locais que estão tendo atletas de alto desempenho, alto nível, que estão participando em competições internacionais. Então ele faz o monitoramento de como é que eles estão treinando, mas não interfere no processo. Então o coach de cada box, o head coach de cada box, que está lá ministrando o treinamento para o atleta, viaja junto e o treinador principal acompanha e dá as consultorias, né, e auxilia nesse processo da competição, né. Sensacional. Hoje a gente vê muito o LPO dentro do CrossFit, inclusive o LPO está sendo muito utilizado por fisioterapeutas, óbvio, com bastão, com band, mas os movimentos justamente para preparar o atleta ali no retorno ao esporte. Rodrigo, explica para nós então, quais são os movimentos do LPO? Tem muita gente aqui que não conhece. O que é o LPO? Quais são os movimentos? E dá um parâmetro geral aí do LPO para nós. Bom, o levantamento de pesos é uma modalidade do halterofilismo, né? Halterofilismo que é a amizade em torno do halteres. O halterofilismo compõe um levantamento de pesos, tem que ser em plural pesos, por quê? Porque o peso da barra ele aumenta, diferente do arremesso de peso, né? Em que o peso da bola que você arremessa é sempre o mesmo, 7,40 e alguma coisa quilos, né? Então, é o levantamento de pesos, os levantamentos básicos, que daí o agachamento, o supino, o levantamento terra, fisiculturismo e as modalidades de strongman, força bruta, próprio CrossFit também pode ser, em alguns exercícios do CrossFit pode ser inserido dentro dessa modalidade, o halterofilismo paralímpico, o levantamento de pesos paralímpico, o supino, né? Já o levantamento de peso ele é composto por 2 exercícios competitivos. O arranco, o snatch, em que você tem como objetivo levantar a barra do chão acima da cabeça em apenas um movimento, e o arremesso, clean jerk, que você vai trazer do chão até o peito, até a altura dos ombros, e dos ombros para cima, em 2 movimentos, né? Então, o objetivo da competição é levantar o maior peso possível. Cada atleta tem 3 tentativas no arranco, 3 no arremesso, né?
e ganha a melhor tentativa do arranco somada com a melhor do arremesso, vai te dar um total em que vai te dar a classificação na competição. Até nesse ponto que o Rodrigo falou é muito importante, porque essa é uma das maiores críticas que eu tenho ao CrossFit. Porque o CrossFit adora colocar movimentos de personal record, de repetição máxima dentro dos movimentos de snatch, o power snatch, suas variações, tanto o clean and jerk, porém não usa essa carga relativa que tu pode me explicar melhor, que é o peso corporal com relação ao coeficiente. Como é que é o nome? A força relativa. A força relativa está relacionada ao peso que você levanta e ao seu peso corporal, né? E ela é muito importante para quê? Para identificar a sua capacidade de produção de força. Então, por exemplo, se você transfere para o atleta de rendimento, né, se a gente pensar que um atleta de futebol ou de basquete tem uma força relativa de apenas uma vez o peso corporal, num agachamento, por exemplo, quer dizer que a cada movimento que ele vai fazer de transição, né, ou de frenagem brusca para mudança de direção, muito comum dentro, principalmente do basquete, né, futebol também, você não vai chegar um momento que a sua força, né, de aplicação dos tendões vai cansar, você vai ter uma resposta mais lenta nesse movimento e aí surge uma possibilidade maior de você ter uma microlesão que depois possa se transformar em uma lesão aguda, uma lesão crônica, né? Então, se você tem uma força relativa de 2, se você consegue movimentar 2 vezes o seu peso corporal, então a chance de você cansar durante o jogo é menor. Então, você vai ter um menor risco de ter adquirir uma lesão por essas mudanças bruscas, porque quando você está fazendo uma frenagem, uma troca de direção, você está gerando uma força, um vetor de força específico, num ângulo específico, na tua articulação, seja joelho, principalmente nos joelhos, né, que ela está aumentando cada vez mais com o andamento do jogo. Porque você vai fadigando e você tem que ter uma reserva de produção de força para poder, né, conseguir manter esse mesmo nível em termos de aplicação de força, de velocidade, de troca de direção, mais movimentos, enfim, né? Por isso que é importante a força relativa, né? Já no levantamento de pesos, né, a gente tem um hábito de calcular essa força relativa mais por questões de comparar atletas de diferentes categorias. Isso. Que aí nós temos o coeficiente Sinclair e hoje os pontos Hobby, que são o pontos Hobby é até mais preciso porque ele compara com o recorde mundial da categoria atual, né? Onde você consegue fazer essa comparação do atleta mais leve com o atleta mais pesado e muitas vezes, apesar do mais pesado levantar mais peso, o atleta mais leve tem essa força relativa dentro desses pontos Hobby maior, né? Então é um cara que está produzindo mais força, porém se ele for no mesmo, digamos, num odd, pensando que os 2 atletas de levantamento de peso ou 2 atletas de CrossFit vão competir de pesos diferentes, de massa corporal diferente, se for olhar só pelo peso da barra, vamos achar sempre que o cara mais pesado é mais forte, mas Sim. não necessariamente.